E a obediência nos leva para esse lugar de humildade também, de saber que somos dependentes de Deus, que precisamos dele para tudo que nós vamos fazer. Então aí a gente já mata o orgulho, a gente já mata a autossuficiência, a soberba, porque se a gente está fazendo na força do nosso braço, tá errado, né? Então nós precisamos também entender a dependência de Deus nesses processos de andar em obediência e dar passos de fé. Nossa obediência, ela nos leva onde a nossa fé ainda não alcança. Eu acredito que quando nós estamos caminhando sobre as disciplinas espirituais, né, obviamente a nossa fé, como a Bíblia diz, é pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, mas ela pode ser desenvolvida. Só que nesse processo que ela está se desenvolvendo, nós temos a obediência. E a obediência basta que a gente obedeça o que a palavra diz ou o que o Senhor diz, né? Então, se você obedecer, a sua obediência, ela vai te levar onde a sua fé ainda não alcança. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Com Amor Lari. Nós estamos hoje no último episódio da temporada Disciplinas Espirituais. Nós encerramos também o nosso período de jejum de 40 dias nessa semana, então está sendo muito especial poder vivenciar todos esses momentos e ainda trabalhar esses assuntos com vocês. Então, hoje eu convidei mais uma vez meu marido para estar presente aqui no podcast, porque esse assunto é de muita autoridade, né, para ele. Ele é um homem que pratica muito as disciplinas espirituais, ele é uma referência para mim no assunto. Então eu fico muito feliz de ter a presença dele aqui, participando mais uma vez. É isso aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? É muito bom poder estar aqui mais uma vez com vocês, né, com a minha esposa, podendo contribuir. Eu tenho certeza que vai ser bênção demais, demais, demais. E nós discorremos aí no decorrer dessa temporada, né, algumas disciplinas espirituais. Então, vamos recapitular rapidinho, né? A gente falou sobre o jejum, que foi o nosso primeiro episódio, e foi porque nós estamos realmente nesse propósito, nesse período, e nós falamos muito sobre como Deus, ele trabalha com a gente, né, em meio a esse período, que o jejum não muda Deus, mas muda a gente, né? Ele muda nós mesmos. E nós não só somos cheios do Espírito, mas passamos a andar no poder do Espírito. Tantos ensinamentos, né? Tantas coisas a respeito do jejum. Falamos sobre oração, sobre a importância de você cultivar um relacionamento com Deus, a sua intimidade com Ele, sobre leitura da palavra, o quanto nós precisamos mesmo nos armar com a palavra de Deus para estarmos prontos, né? Contra todas as situações, além de aprender mais dele e de saber aquilo que o agrada, aquilo que não, que o agrada e o que não agrada, enfim, é o nosso manual de vida, de conduta. Falamos sobre adoração, que além daquele momento de louvor, também adoração é tudo que nós fazemos, é a forma como cuidamos da nossa casa, da nossa família, como nós, tudo que nós fazemos pode ser uma forma e é uma forma de adoração a Deus, né? E falamos também sobre a solitude, né? A importância de você saber se retirar para realmente escutar a voz de Deus, né? Para você realmente poder estar mais sensível àquilo que o Espírito deseja fazer, receber direcionamentos, que é quando você não fala nada, mas você se retira para receber dele. Enfim, foram muitos temas discorridos aqui e hoje eu convidei meu marido para a gente falar sobre dois assuntos que eles não entram nas disciplinas espirituais, mas sem eles nós não conseguimos praticar as disciplinas espirituais, que é sobre fé e obediência, atitude de fé e obediência, que é um assunto também de muita propriedade dele, um homem que tem dado muitos passos de fé na sua vida, né? Às vezes a gente até briga, que eu falo que eu não sei se eu sou doida de ir na onda dele ou se ele que é doido de dar esses passos que ele dá, mas realmente nós temos vivido aí uma trajetória de passos de fé e obediência. Nós vamos compartilhar um pouquinho sobre isso, quer dar uma introdução no assunto? Vou parafrasear uma frase que não é minha, né? Na verdade eu nem sei quem foi o autor, mas já foi parafraseada por muitos e muitos homens de Deus, que a nossa obediência, ela nos leva onde a nossa fé ainda não alcança, né? Então, eu acredito que quando nós estamos caminhando sobre as disciplinas espirituais, né? Obviamente a nossa fé, como a Bíblia diz, é pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, mas ela pode ser desenvolvida. Só que nesse processo que ela está se desenvolvendo,
né, nós temos a obediência. E a obediência basta que a gente obedeça o que a palavra diz ou o que o Senhor diz, né? Então, se você obedecer, a sua obediência, ela vai te levar onde a sua fé ainda não alcança. Sim, e quando nós falamos sobre isso também trazendo um pouquinho, né, que a gente fala sobre o grande pai da fé, que é Abraão, né? Abraão, a gente trazendo um pouquinho sobre isso que você falou, ele recebeu um direcionamento claro de Deus, né? Sai da sua terra, da tua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei. Então, Abraão, ele teve uma atitude de obediência em sair sem saber para onde ele iria, né? Exato. Sem saber qual a terra que Deus iria levá-lo, mas ele teve ali uma atitude de obediência, né, que acabou depois fazendo com que ele alcançasse a promessa, porque ele acabou praticando mesmo a sua fé em meio a tudo isso, né? Então, é um exemplo claro para nós trazermos aí para essa conversa a respeito de atitude de fé e obediência. Com certeza, né? E é o que às vezes é a maior dificuldade de todos os cristãos. Eles ficam esperando o próximo passo, só que eles não dão o primeiro, né? E Abraão, embora ele não soubesse para onde ele iria ou qual seria a terra que o Senhor iria mostrar para ele, ele já sabia onde ele não deveria estar, né? Então, isso vale muito para nós, né? Às vezes nós não sabemos qual é o próximo passo, qual é a próxima tomada de decisão, mas nós sabemos já onde nós não devemos estar, o que nós não devemos fazer. Então, a gente tem que começar por aí, com a obediência, que ela vai começar a nos levar onde a nossa fé ainda não alcança. E o importante é a gente entender esse direcionamento claro de Deus, né? Nós temos que ter muita clareza. E isso só é possível a gente alcançar essa clareza dos direcionamentos de Deus quando nós praticamos as disciplinas espirituais. Por isso que eu escolhi esse tema para a gente fechar essa jornada, né? Porque uma vida de obediência, uma vida de fé nos leva a praticar as disciplinas espirituais. Então, a gente alimenta a nossa fé como? Lendo a palavra, né? A gente cresce em intimidade com Deus como? Ali no nosso período de oração. O jejum nos deixa mais sensível à voz de Deus. Então, são tantas coisas que nós vamos... É como se a gente fosse... tendo acesso a todas as ferramentas que nós precisamos para a nossa vida quando nós praticamos as disciplinas espirituais. E quando nós linkamos isso com a obediência e com a fé, aí nós vivemos as coisas extraordinárias e as promessas de Deus para as nossas vidas, né? Então, as disciplinas espirituais, elas limpam o nosso canal de acesso a Deus, né? Assim como também tem coisas que entopem esse canal. Exatamente. Né? A fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, uma dica para vocês é escutem a Bíblia, né? Você fala, eu tenho dificuldade de ler. Ok, põe a Bíblia falada. Hoje nós temos aí com várias e várias vozes, né? Sim. Antigamente tinha só do Cid Moreira, aquela voz mais grave, pesada. O pessoal, eu não gosto da voz. Mas agora tem mulheres que já gravaram, tem outros homens que já gravaram. Enfim, você pode ouvir a palavra de Deus, ouvir pregações. Mas quando você for ler, né, isso é um exercício que eu fiz muito, né, e me ajudou muito, muito no início da minha caminhada, quando eu precisava que a minha fé fosse aumentada, né? Eu obedecia como? Com pequenas coisas no início, praticando as disciplinas básicas, a oração, a leitura, o jejum em pequenos períodos, e aí também depois eu aprendi a servir, a doar generosamente, e assim foi. Mas enquanto a minha fé ia sendo aumentada, né, muitas das vezes que eu já li a Bíblia toda, às vezes eu lia sozinho em voz alta, né? Por quê? Para que eu pudesse ouvir aquilo que eu estava lendo e não só passando os meus olhos, às vezes quando a gente faz com uma leitura rápida de um livro, né? Por quê? Porque eu gosto muito de prestar atenção nos detalhes, né? E a Bíblia diz assim que a nossa fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Então, sempre nós precisamos estar ouvindo, nos alimentando, e isso foi algo muito especial, onde eu consegui, né, com muito êxito, graças a Deus, a ter a minha fé aumentada em vários sentidos. Mas eu comecei tijolinho por tijolinho, dia por dia, né? Eu nunca gostei de ler, né? Eu sempre tive um privilégio de ter uma memória fotográfica, então nem para a escola eu lia muito, né? Mas eu sempre sabia o necessário, porque eu prestava atenção nas revisões e conseguia atingir as notas mínimas ali para passar, não fazia questão de tirar notas maiores, né? Mas a partir do momento que eu entendo a necessidade para que eu pudesse crescer espiritualmente com essas disciplinas, aí eu começo o meu desafio e a minha jornada, né? E aí já li hoje, né, com toda certeza,
centenas de livros, não sei se já deu 1000, mas mais de 600, 700 livros com toda certeza, né? E inúmeras vezes a Bíblia, mas tudo isso foi de pouquinho, começando com aquilo que você tem, com aquilo que você pode, no tempo que você vai dispondo, e aí nós vamos aumentando, né? De glória em glória. Eu brinco que o Evangelho não é um tiro de 100 metros, é uma maratona de uma vida toda. Sim. Então, é mais importante a gente ter continuidade do que uma intensidade fracassada, onde a gente começa correndo e para depois de 100 metros. É isso, são os pequenos passos que nos levam às grandes coisas, né? Exatamente. Então, isso é muito importante, que entra também dentro dessa palavra que se resume a tudo isso, que é disciplina, né? Isso é disciplina, você permanecer, né? Mesmo você querendo ou não, você faz porque você entende que você precisa, não porque você quer. Isso é maturidade também. Exatamente. Né? Quando a gente alcança esse nível de maturidade, a gente faz o que a gente precisa e não o que a gente quer. Então, nós precisamos mesmo cultivar esse relacionamento com Deus. Nós precisamos ler a Bíblia, nós precisamos praticar as disciplinas. Isso vai nos levar a essa junção de pequenas coisas vai nos levar a viver coisas grandiosas, né? Isso é muito precioso. E uma coisa muito legal também para a gente conversar é que, ao mesmo tempo que tem essas coisas que limpam o nosso acesso a Deus, também tem coisas que entopem esse canal a Deus, né? Que é o orgulho, a altivez, a soberba, a autossuficiência. Isso são coisas que vão tomando o lugar de Deus na nossa vida, né? Então, às vezes a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente cai no automático de achar que a gente já sabe fazer. Ah, eu já sei como orar. Ah, eu já sei ler a Bíblia. Já li a Bíblia, já conheço a palavra. E a gente acaba caindo no automático achando que a gente está dando passo de fé, achando que a gente está dando passo de obediência. E não. Às vezes você está fazendo as coisas para Deus, mas sem Deus, e esse é o perigo, né? Às vezes a gente está ali dando passos no escuro, achando que a gente está dando passo de fé, mas na verdade caminhando rumo ao abismo. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a nossa fé ela precisa ser alimentada. Então não é porque você já leu a Bíblia que você não precisa ler mais. Não é porque você já orou uma vez na sua semana que você não precisa orar de novo. São coisas que precisam ser cultivadas para que a gente realmente venha mortificar a nossa carne, para que o nosso espírito cresça, vivifique, tenha voz, né? E silencie as vozes externas, né? Então, isso tudo a gente só vai ganhar força quando nós tivermos mesmo essa disciplina e andarmos em obediência. E a obediência nos leva para esse lugar de humildade também, de saber que somos dependentes de Deus, que precisamos dele para tudo que nós vamos fazer. Então, aí a gente já mata o orgulho, a gente já mata a autossuficiência, a soberba, porque se a gente está fazendo na força do nosso braço, está errado, né? Então, nós precisamos também entender a dependência de Deus nesses processos de andar em obediência e dar passos de fé. Exatamente, porque o Evangelho ele não é uma academia ou uma faculdade onde você estuda para passar, né? O Espírito Santo ele é uma pessoa e é um relacionamento, e você só vai alcançar intimidade, né? Você só vai conseguir aprender a ouvir a voz de Deus quando você falar com Ele todos os dias, né? Então isso vai gerar relacionamento, isso vai gerar intimidade, isso vai gerar ali um senso de comando muito importante. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele sonda as profundezas do coração de Deus, ou seja, ele vai revelar aquilo para quem é íntimo dele. Então, Jeremias 33:3 diz assim: invoca-me, ou em algumas versões clama-me, e eu te responderei, e vou te revelar as coisas ocultas, as que você não sabe, né? Então, olha que interessante. O grande dilema do cristianismo ou da vida humana é assim: o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu vou fazer no próximo mês, o que eu tenho que fazer, qual é o meu próximo passo, qual é a minha direção, né? E a Bíblia responde que a intimidade com Deus vai nos trazer esses insights do que nós devemos fazer, de como, de quando, de por onde, né? De qual maneira. Ou seja, o relacionamento com Deus ele vai trazer ali todo o trajeto que você, obviamente, quando eu digo todo, são os próximos passos, né? Porque a beleza do Evangelho é quando Deus nos surpreende, né? O de repente de Deus. Mas ele vai te dando os nuances, os insights, assim, olha, agora você vai fazer isso. Aí depois você fica buscando a ele, Deus, e agora? Eu já fiz, né? Eu fico imaginando Abraão, Deus, eu saí. Eu saí, e agora? Para onde eu vou? E passava os dias, onde eu vou agora? Sim. Né? Até que o Senhor foi mostrando, agora é assim, e foi dando os insights. Isso é interessante, porque Deus fala, vá para o lugar que eu te mostrarei.
Ou seja, não era para mostrar ainda, né? Tem coisas que nós precisamos aprender na dependência. Sim. Tem coisa que nós precisamos sermos trabalhados no processo, né? Porque as coisas que Deus quer fazer, Ele também quer nos ensinar, nos forjar e nos preparar para aquilo que Ele quer fazer, né? Então, o te mostrarei significa que ainda não era o momento, mas que chegaria esse momento, né? Então, aí entra muito essa questão da dependência e do passo de fé. Exatamente, né? Então, nós começamos a ver que quando nós falamos, né, dos grandes avivamentos, nós falamos ali dos grandes heróis da fé, que fizeram grandes movimentações em fé, que todo mundo comenta, mas a vida deles, né, o tempo que eles gastaram buscando, o tempo que eles gastaram construindo, o tempo que eles gastaram em santidade, o tempo que eles gastaram se arrependendo dos seus pecados, o tempo que eles gastaram lendo, buscando em Deus, para acontecer tudo de repente. Né? Então, outra frase que também vou parafrasear, que não é minha, mas outras pessoas parafrasearam também, não sei quem é o autor, que às vezes demoram um bom tempo para Deus fazer as coisas de repente. Né? Então, quem vive o processo sabe como é. Né? Quando nós pegamos ali Evans Robert, ele, um garoto, né, nas minas de carvão, desde os 7 anos, né, ele, quando a demanda estava grande na carvoaria, nas minas, ele saía sujo de carvão e ele não perdia um culto. Ele sentava no fundo, ficava ali às vezes na porta, porque ele pensava assim, quem sabe hoje não é o dia que o Senhor vai nos visitar. Né? Então, ele foi por mais de uma década fazendo isso todos os cultos, até que um dia o Senhor resolveu visitar aquele lugar e visitá-lo. Né? E aí aquele garoto, que já era ali um homem, um moço, né? Ele ganha mais de 100 mil pessoas para Jesus no intervalo de 6 meses no país de Gales. Então, a fé que vai nos honrar, ela honra, sim, mas muitas vezes nós temos que honrar a nossa fé. Né? Para que a nossa fé nos honre, nós temos que honrar ela por muito tempo. Sim. Né? Então, é algo que nós precisamos entender, né? Que a fé nos honra, o sobrenatural de Deus existe, só que eu aprendi que ele não desperdiça a sua unção. Né? Então, ele não vai desperdiçar se ele não enxergar uma base sólida, um coração contrito, arrependido em você, né? Para que você possa aí sim colher, né, o sobrenatural de Deus e as manifestações. E aí vai incluir salvação em massa, curas, milagres, provisão, enfim. É algo que só quem vive sabe. Quando a nossa fé nos honra, é algo que não tem como explicar. É isso. É só aqueles que vivem. Né? Mas para isso, obviamente, nós temos que construir o nosso alicerce, que é construído todos os dias. Né? Uma vez eu ensinei para os meus líderes lá em Marília ainda, que o nosso ápice, a nossa conferência de avivamento, a Deep Conference, que embora para esses grandes avivamentos é algo bem pequeno, mas para a nossa realidade já era algo muito expressivo, né? É que o resultado do que nós fazíamos todos os dias do nosso ano era o que as pessoas viam naqueles 3 dias, né? Mas que para nós era mais importante o que nós fazíamos todos os dias do que o que as pessoas iam ver naqueles 3 dias. Né? Então é algo que nós precisamos aprender Gustavo Paiva fala, né? Aprenda a ter deleite no processo. Né? Existe prazer no processo. Sim. Né? Isso nós precisamos aprender. É isso. E eu gosto muito, né? A gente já conversou bastante sobre isso, até já fiz uma pregação sobre isso, mas Gregório McNutt, ele fala, né, que ele gosta muito de falar que gostava de falar que o ministério dele se resumia a fogo, paixão e lágrimas, né? Sim. E são coisas que a gente precisa manter para ter esse relacionamento com Deus, né? A gente precisa do fogo, da chama, do Espírito aceso, queimando no nosso coração. A gente precisa da paixão por Jesus e por almas, por vidas, né? E lágrimas de quebrantamento, lágrimas realmente de um coração quebrantado e contrito, que isso vai nos levar no melhor lugar, né? Que é aos pés de Jesus, para que nós possamos mesmo desfrutar dessa vida de fé e obediência, né? E esse estado, né, de realmente estarmos queimando de amor por Jesus, esse estado de realmente estarmos ali apaixonados por Ele, apaixonados pelo nosso propósito de vida e também, né, quebrantados aos pés dele, isso nos leva mesmo a esse estado maior de dependência, de andar nos teus caminhos, de cumprir com aquilo que Ele quer para nós, né? Porque
muitas vezes o saber fazer não significa que é o que Deus quer que seja feito. Então nós precisamos andar alinhados com Deus para que nós possamos mesmo viver aquilo que Ele tem para nós naquele momento, naquela estação, né? E realmente debaixo do direcionamento dele, né? Uma vez, o pastor Luciano Subirá, nós pedimos para ele, né, um conselho a respeito de como, né, continuar caminhando ali na nossa vida como igreja, né, como ministério e como pessoas e tudo mais. E ele falou assim: nem muito à frente e nem muito atrás, mas alinhado. O desafio é andar no mesmo ritmo que Deus tem para você, alinhado com Deus, né, amor? Exatamente. Isso foi um aprendizado muito grande pra gente, porque a gente tem que tomar cuidado de olhar para a nossa vida, para o momento em que nós estamos vivendo e não agir pela empolgação, mas também não ficar esperando as coisas acontecerem, mas andar ali, na pisada exata, sabe? No passo certo. Sim. Do que Deus tem para nós, né? Eu acho que nós temos que cultivar todas essas disciplinas e esse relacionamento com Deus, principalmente para buscar esse alinhamento em tudo que fazemos. Sim, né? E exatamente isso. Quando nós estávamos em Bauru, primeiro ano, nós tivemos ali com 7 meses que nós estávamos aqui, nós tivemos a experiência de ficarmos 2 anos fechados por causa da pandemia, Sim. né? E nós estávamos com 100, 120 pessoas quando fechou, e aí depois que abre, fecha, após esses 2 anos, nós estávamos aí com a média de 800 pessoas na última abertura. E aí nós temos muitas palavras que Deus ia nos acelerar, né? Que nós iríamos ali ter 5 anos em um. Sim. Né? Então, foi nós bem forte. Vivemos em um ritmo frenético, assim, coisas que ninguém entendia como é que nós conseguíamos passar por aquilo tranquilamente, como se estivesse tudo bem. Obviamente, hoje, nós já estamos vendo um tempo de calmaria. Né? Nesse primeiro semestre, estamos ali alinhando, estamos cuidando, estamos organizando, dando mais ênfase nos nossos líderes para que eles aprendam a fazer a gestão, o cuidado, o pastoreio, na formação de novos pastores, mas agora nós estamos num tempo de calmaria. Então entenda, o que isso significa? Que quando Deus vai nos acelerar, nós temos que acompanhar. Mas quando Ele vai trazer calmaria, nós temos que ficar calmos. É isso. O grande problema é quando a gente quer inverter. Deus acelera, a gente para. Né? Ou Deus traz calmaria, a gente quer correr. Sim. Né? Então é a gente literalmente aprender a andar nos passos de Jesus. Nem muito para trás, para a gente não perder ele de vista, né? E nem na frente, porque a gente não sabe para onde ele está indo. É isso. Isso é muito legal. Isso realmente trouxe para nós um entendimento e, né, e também saber que nós estávamos ali fazendo a coisa certa, né? Nós temos muito testemunhos de fé e obediência, né, Lindo? Muitos, mas muitos, gente, muitos. Desde quando nós casamos, desde quando a gente começou a namorar, a gente tem muitos testemunhos para contar, que eu não vou trazer tudo aqui hoje, porque são muitos mesmo, né? Na verdade, a nossa vida, ela se resume em passos de fé e obediência. Mas eu quero trazer, assim, algo que me marcou muito, né, que foi a nossa vinda para Bauru, né, a nossa mudança para Bauru. Quando Deus, ele falou com o Dan sobre nós plantarmos a igreja aqui. Sim. Né? Nós já tínhamos um trabalho, nós já tínhamos começado uma célula. Só que assim, nós estávamos com um ministério lá bem estruturado, nós tínhamos a nossa família, a nossa rede de apoio, né? E estava tudo já muito bem consolidado, estávamos vivendo ali a crescente no ministério, as coisas avançando e tudo mais. E para mim foi um momento muito difícil, porque significava deixar tudo para trás, significava recomeçar numa cidade que a gente não conhecia ninguém, que a gente não tinha muitos acessos, que a gente não sabia muitas coisas. Sim. Então foi um período de muitos medos. E aí nós, então, conversando muito, se tem algo que eu sempre tive, foi muito temor, sabe? De realmente não desagradar a Deus, né? E ele tinha tanta convicção do que Deus estava falando sobre a gente mudar para cá. Mas é como a gente trouxe um pouco de Abraão, né? Sai da tua terra e da tua parentela. Significava deixar tudo para trás, significava sair. E como ele estava muito convicto, o meu papel como uma esposa sábia, né? Ou como uma pessoa doida, era vamos.
Então eu topei, né? Porque eu tinha muito temor a Deus, de não fazer aquilo que era da vontade dele. Então, mesmo significando deixar tudo para trás, nós decidimos obedecer. Ele já tinha muita convicção. Eu acredito que também devia ter os seus receios, né? Com certeza, né? Quando Deus ele fala pra gente sair, ele dá um direcionamento, mas ele não conta como seria. Como que seria? Né? E esse é o BO. E então nós viemos convictos que deveríamos estar aqui. Isso. Mas não saberíamos o que e como Iria aconteceria acontecer. aqui. Exatamente. E aí a Lara tinha acabado de nascer, a gente tinha descoberto a síndrome, então foi tudo assim, um furacão de coisas acontecendo, né? Mas em meio a tudo isso, e eu falo que quando a gente obedece, coisas boas acontecem, né? Eu falo isso pro meu filho, pro Cauã. Cauã, se você obedece, uma coisa boa acontece, né? Então, e assim também é com Deus. Quando a gente anda em obediência, coisas boas nós vamos colher, né? Então, como nós obedecemos, a gente começou a desfrutar do favor dele. Não foi rápido, não foi fácil, mas tinha a dependência de Deus. Então, tinha o poder dele, tinha o mover dele. E em cada estação, Deus ele foi suprindo, ele foi fazendo, ele foi direcionando, ele foi dando caminho. E aí nós começamos a viver coisas que nós jamais imaginávamos viver. Coisas que nós nunca sonhamos, que nem passou pelo nosso pensamento, né? A gente nunca teve uma conversa lá atrás, assim, nós vamos ser pastores, nós vamos plantar uma igreja, a gente vai viver um grande crescimento. Não tem como você planejar isso, Sim. né? Foram coisas que foram acontecendo por causa da obediência. Exatamente. E por causa dos passos de fé que nós demos, né? Significava abrir mão de tudo. Tudo, eu falo tudo mesmo, gente. Abrimos mão da nossa casa, que a gente tinha acabado de comprar. Família, toda a rede de apoio, amigos, igreja. Ficou tudo para trás, né? E a obediência e a fé de que realmente Deus iria fazer fez com que nós estivéssemos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Literalmente, né? Aquela frase que eu falei no início, né? A nossa obediência nos trouxe onde aquele momento a nossa fé não alcançava. Podia chegar. É isso. Entende? Mas obedecemos, né? Obviamente hoje, né, nós estamos dando outros passos de fé, né? E por obediência. Por quê? Hoje a nossa fé talvez não seja o suficiente para alcançar aquilo que nós precisamos, mas para isso eu e você podemos obedecer. É isso. Né? Então, às vezes você não precisa nem ter tanta fé, mas se você obedecer, a sua fé chega lá junto com a obediência. É isso. Agora, a fé sem obediência é irresponsabilidade. Por isso que a obediência tem que ser a base. É isso. Isso é muito importante você falar, porque às vezes a gente quer dar passos maiores, mas não condiz com aquilo que Deus quer para aquele momento, para aquela estação. Exatamente. E isso é um perigo muito grande, por isso que muitas pessoas às vezes se frustram, às vezes acabam entrando em estado de esgotamento, porque quer fazer além do que está sendo pedido, além do que está sendo ordenado, direcionado. Né? Então, mais uma vez, a gente cai naquilo, o alinhamento com Deus. Com certeza. Né? Com a vontade dele. Isso aí vai fazer a gente viver as maiores experiências que nós vamos ter com Cristo. Né? Como eu disse, nós tivemos a base. O Espírito Santo, ele direciona, ele fala, ele é uma pessoa. Então, o nosso relacionamento, né, anota aí também no seu tempo com Deus, é uma ambivalência, ou seja, os dois falam. Então, você tem um tempo de falar e tem que ficar um tempo quieto para que você possa escutar. Porque muitas vezes os cristãos falam, Deus não fala comigo, mas ele chega no tempo dele e não para de ele falar. Fala, amém, levanta e sai. Mas e aí? E aí, você não vai esperar Deus falar com você, é uma conversa, é um tempo a sós com Deus, é um relacionamento. Exatamente. Né? Então, a gente espera os comandos, a gente espera Deus falar conosco. E quando Deus fala conosco, obviamente, aí sim, eu e você podemos obedecer. Né? E ele fala tanto o que nós precisamos melhorar, porque ele que convence do pecado, né? Ele fala o que nós precisamos fazer, porque ele sonda as profundezas do coração de Deus e revela para aqueles que são os seus profetas, os seus íntimos. Né? E ele também nos avisa até de ataques, de tramas, né, de levantes contra nós. Sim. Por quê?
porque ele é aquele que é o nosso auxiliador, o consolador, o paracleto, né? Ele é aquele que ele nos assiste em nossa fraqueza e intercede por nós com né? gemidos inexprimíveis. Então, é por isso que nós precisamos ter esse relacionamento em intimidade para que a gente consiga experimentar os benefícios das disciplinas e o sobrenatural de Deus certamente virá. É isso. E isso também nos leva a andar no sobrenatural, né? Quando nós cultivamos a fé, a obediência, através das disciplinas espirituais, isso também nos leva a andar no sobrenatural, né? Eu acho muito interessante porque eu não cresci numa família com costumes de você orar e as coisas acontecerem, de praticar a fé nesse sentido de ver milagres. Não, eu me converti, eu tinha 17 anos, foi aí que eu comecei a ter o meu primeiro contato com o evangelho, né? Começar a entender um pouco mais sobre como tudo isso funcionaria, mas com os meus filhos não. Com os meus filhos, a gente tem trazido essa realidade para eles agora, desde pequeno. Então, eles estão crescendo, aprendendo a cultivar as disciplinas espirituais. E nos momentos em que eles podem orar para que algo aconteça, eles estão orando para que algo aconteça, eles estão ali praticando a fé. Exatamente. Eles estão orando, né, não só para realizar milagres, mas às vezes, né, para realmente também alguma necessidade que eles têm, tão pequenininhos ainda, eles estão sendo ensinados mesmo a se relacionarem Sim. com Deus, né? E agradecer, né? Nós sempre ensinamos eles a agradecerem pela saúde, pela casa, pelo dia, para que eles tenham um coração grato também, né? Isso é muito importante porque é uma responsabilidade nossa como pais também levar os nossos filhos a viver isso, né? Então, quando nós, os pais, né, os adultos, vivem uma vida de fé e obediência, certamente que os filhos também colherão disso, né? Então, Hoje a Yas, o Rael tava na UTI, estava entubado, né? Sim. E aí nós estávamos orando com eles, né? Verdade. E a Yas, olha só como que a criança ela aprende. Ela falou assim: papai, eu preciso orar pelo Rael hoje? Ele tá na UTI ainda ou Jesus já curou ele? Uhum. Ou seja, na cabeça dela, né, do jeitinho dela, da criança, ela falava o quê? Eu já orei. Uhum. Jesus já atendeu, já curou ele? Eu preciso orar hoje ou ele já curou? Sim, isso é lindo. Aí eu falei, não, ó, ele já desentubou, mas está no hospital ainda. Aí ela orou de novo, né? Então, ou seja, eles já estão aprendendo que Jesus responde. Sim. Né? Então, ó, isso aqui eu preciso orar ainda. É uma intercessão, eles estão aprendendo. Claro que não com termos técnicos, mas eles estão aprendendo no dia a dia, né? Ali, quando tem que pedir, quando tem que agradecer, quando tem que adorar, quando tem que se relacionar, lendo a Bíblia, explicando o que eles entendem, né? A gente lê a Bíblia com eles e aí eu sempre pergunto, o que você entendeu? E eles entendem, do jeitinho deles, eles falam, eu entendi isso. Até coisa que às vezes a gente nem percebe. Nem percebeu e eles pegaram um detalhe ali e eles entendem. Mas é o que? É uma disciplina. Nós estamos ensinando eles a terem disciplina. É isso. Porque depois que eles aprenderem a ter disciplina, eles vão fazer por si só. Né? E vão colher os benefícios disso. E é isso, gente. O andar aí nesse alinhamento, cultivando tudo isso, nos faz também andar no sobrenatural, né? E também alcançar aquilo que Jesus deixou pra gente um pouco antes de subir ao Pai, né? Que ele falou que coisas maiores nós poderíamos fazer. E nos faz andar no poder dele, né? Realmente de viver milagres, de orar e uma enfermidade sair, uma pessoa ser curada, né? De um cego retomar a sua vista, do surdo voltar a ouvir, né? De realmente curas físicas mesmo, também curas emocionais. Nós acreditamos no poder do Espírito Santo e andar em fé e obediência também nos faz viver milagres, nos faz também realizar milagres, né? No poder do Espírito Santo, no poder de Jesus, né? Então, isso é muito intenso, tudo que nós podemos colher quando nós temos essa atitude de fé e obediência. Exatamente isso, né? E as curas acontecerão, né? Dezenas, centenas e milhares acontecerão. Os milagres vão acontecer em grande escala, né? Uma salvação em massa, uma provisão jamais vista, né? O nosso Deus nunca entra em crise, o céu nunca entra em crise, né? Ele é conhecido como um grande El Shaddai, ele é mais do que suficiente, então ele não tem só o necessário, ele tem em abundância, e quando nós acessamos o sobrenatural de Deus, é exatamente isso que acontece, nós não temos falta, nós temos mais do que o suficiente. Por quê?
porque é o mesmo Deus que se manifestou, ele se manifesta e ele se manifestará. É isso. Gente, que precioso esse podcast. Obrigada, amor, por compartilhar mais uma vez do seu conhecimento, né, da sua vivência com a gente. Eu espero que essa temporada tenha agregado muito para você, que você realmente consiga criar o hábito de praticar as disciplinas espirituais, de andar em obediência, praticar a sua fé, exercer a sua fé, né? Que você possa realmente cultivar isso e desfrutar mesmo do sobrenatural de Deus na sua vida. Se precisar, escute novamente as mensagens, né? Esteja aprendendo, busque aprender cada vez mais, leia livros a respeito, leia a palavra de Deus, né? E realmente alcance coisas que você jamais imaginou viver, que você jamais sonhou, que jamais chegou no seu pensamento, porque são as coisas que Deus prepara para aqueles que o amam. Ele tem infinitamente mais, né? Então, busque, realmente pratique, e eu tenho certeza que você irá viver mesmo coisas inimagináveis. Então, aproveitando, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o seu like, compartilha com os seus amigos, com aqueles que precisam escutar essa palavra, deixa o seu feedback aqui nos comentários, que é muito importante para mim. E eu espero que essa temporada tenha sido muito edificante para você. Com amor, Lari.